hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, mas antes disso eu quero fazer uma oração. Então, se você puder, abaixa sua cabeça, vamos fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor separou essa noite, um momento especial, o Senhor separou no seu calendário, Deus, para que esse dia fosse algo, Deus, derramado do Senhor, algo que fosse marcar a nossa vida para todo sempre. Jesus, eu te peço, Pai, que assim como o Senhor me marcou ao entregar essa palavra que nós conversaremos hoje, que o Senhor possa marcar a vida dos meus irmãos aqui essa noite, Pai. Eu oro em nome de Jesus, a Deus, para que seja uma noite especial, uma noite marcante, uma noite onde nós não iremos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Assim nós oramos, declaramos, Deus, que essa noite ficará marcada para o resto das nossas vidas como um ponto de partida, Deus, como um ponto de virada das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, como eu estava falando com vocês, hoje a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar um pouquinho. Se tiver, eu costumo falar um pouco rápido, né? Eu sou professor e a gente tem 50 minutos para dar aula. Então eu acabo tendo 50 minutos para conversar com as crianças. Sou professor de criança, de judô e de inglês. Então, quando a irmã falou aqui, preletor internacional, eu falei, desculpa frustrar vocês, gente, não internacional, né? A gente fala a língua dos internacionais, mas ainda não é internacional. Então, me perdoe frustrar vocês, uma vez, quem saiba, vem aqui. Amém, amém, amém. Quer água também? Quer um microfone, a água? Tá difícil, hein? E como eu estava falando, então, duas coisas sobre o fato de ser professor. O primeiro é que eu falo rápido, porque eu tenho 50 minutos para conversar com as crianças ali. E a segunda é que, como todo professor, eu preciso da participação da minha turma. Então, hoje, vamos brincar que vocês são a turma e eu sou professor. Então, tudo que eu falar, eu preciso do amém, preciso do aleluia. Por quê? Porque é uma forma de vocês dizerem, assim seja, que eu creio. Se essa palavra foi para mim, eu recebo, porque eu não vou ficar moscando, porque a palavra foi entregue, eu não vou ficar moscando aqui. Amém? Aí, amém, já está pegando a moral ali, daqui a pouco vocês vão pegar na manha. Abre comigo sua Bíblia em Juízes capítulo 13, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que tem queimado muito no meu coração ultimamente. Pessoal, abre sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 13. E aí eu vou conversar e daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Sansão inicialmente. O tema da palavra é: continue a nadar, nós precisamos manter a chama acesa, mantendo a chama acesa, tá bom? Então olha aí pro amigo pra gente começar a testar aquela parte da participação. Então eu falei com alguém do lado e fala: continue a nadar. Lembra? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Continue a nadar, né? É a frase que a Dori fala. Olha, tá vendo? Eu encarnei tanto a Dori que esqueci. Amém, meu filho, amém. Viu? Eu falei para vocês, ele gosta de participar. Obrigado, é assim que eu gosto, filho. Então, é uma frase que a Dori costuma dizer no filme, né? Principalmente no Procurando Nemo. E aí, vou segurar para você, tá bom? E aí, em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5, ela fala sobre a história de Sansão. A história onde mostra do versículo 1 até o versículo 5 a profecia sobre Sansão, né, onde um anjo aparece para os pais de Sansão e profetiza e fala: olha, eu vou te dar um filho. Vocês demoraram muito, porque eles já não eram mais novinhos, eles já eram um pouco mais velhos para o costume daquela época de ter filhos. E aí eles chegaram o anjo chegou, né, o homem de Deus, como é descrito na Bíblia. Ele fala assim: olha, daqui um tempo você vai engravidar, só que para você ter um novo filho, esse filho vai ser um filho especial. Esse filho vai ser um cara incrível, esse filho vai ser um cara separado por Deus. Afinal de contas, consagrado significa separado. Então ele vai ser um cara consagrado. Então, desde a sua gestação, eu preciso que vocês façam algo diferente. Não dá para ter uma gestação normal. E aí o anjo começa a passar várias coisas diferentes, vários direcionamentos diferentes para os pais para os pais de Sansão, quanto ele passa primeiro para a mãe, aí depois, eu estou resumindo para a gente poder ganhar tempo, né? Mas tudo isso que eu estou falando está entre o versículo 1 e 5 de Juízes 13, e aí ele pega e dá um direcionamento para a mãe. Ele aparece a primeira vez, quer o carrinho? Ele aparece a primeira vez, aí a segunda vez por que o anjo aparece? Porque o pai chega e fala: Deus, eu queria muito que o Senhor enviasse novamente o anjo,
para que o Senhor me ensinasse, me desse mais confirmação, me desse mais detalhes de como criar esse filho, porque, poxa, é um filho incrível, é um filho separado pelo Senhor. E aí o anjo aparece novamente, dá mais detalhes dessa criação, e aí, enfim, então, resumindo esse versículo do 1 ao 5, então, o que quer dizer isso aqui, tudo que nós falamos, gente? Sansão é aquele cara que nós chamamos de resposta de oração. Quantos aqui já oraram por algo e falaram, Senhor, eu preciso de uma resposta para a minha oração? E aí, quantas vezes nós colocamos esse resposta de oração, esse cargo, digamos assim, tá bom? Então, quantas vezes nós colocamos esse cargo de resposta de oração numa pessoa? Ou quantas vezes nós colocamos esse cargo de resposta de oração numa ação ou num acontecimento? Enfim, quantas vezes nós colocamos em algo esse cargo de resposta de oração? E aí, vamos enxergar Sansão como uma resposta de oração. Por quê? Porque Sansão, gente, para aquele tempo, aquele homem que o Senhor enviou para cumprir a vontade dele. Sansão, ele era um cara que foi enviado, foi criado, foi, enfim, né, ele foi... Ixi, agora fugiu a palavra. Gestado? Foi gestacionado? Gerado. Obrigado, mano. Obrigado. Gerado. Fugiu a palavra. Foi gerado, né, no útero da mãe dele, mas através do poder de Deus, ele foi gerado ali, cara, por um motivo. Por quê? Porque naquele povo, trazendo um contexto histórico para vocês, naquele meio, naquele dia, naquele tempo, os filisteus estavam afligindo o povo de Israel. Naquele tempo, os filisteus estavam atacando o povo de Israel. E o povo de Israel estava sofrendo pra caramba por causa disso. O que acontece? Diante disso, o povo estava sofrendo e Deus traz uma resposta. Quem conhece uma história parecida? Qual é o nome do personagem? O povo estava sofrendo e Deus falou com eles, falaram, o pessoal lá, o seu povo está sofrendo, vou te enviar para lá para você libertar eles. Moisés. Ou seja, a gente vê um padrão de Deus, a gente vê um cuidado de Deus, de sempre enviar uma resposta de oração para aquele tempo. E eu quero começar já quero começar te chamando aqui para a realidade. Você já pensou que talvez você seja a resposta de oração para esse tempo? Talvez você seja a resposta de oração para a situação que você vive. Sabe aquela situação que você reclama pra caramba? Talvez você seja a resposta para aquilo. E você está falando, Deus, quando que vai resolver? Quando que vai resolver? E Deus falando, quando você entender que é você a resposta. Vamos começar com essa, amém? Vocês ainda estão aí? Tô achando que vocês estão tristes. Eu nem comecei a falar direito, cara. Falei ali um versículo ainda. Vamos ficar mais animados aí, amém? Aleluia! Ô, mano, tu é demais, tu tá me ajudando pra caramba. Obrigado, tu é demais. O homem que seria usado por Deus para trazer alívio para a dor daquele tempo. Então, digamos, ele foi separado, foi consagrado ao Senhor desde antes mesmo dele nascer. Ele de fato era um homem especial. Sansão, durante 20 anos, foi o juiz de Israel. Mas como nós o conhecemos? Gente, como que a gente conhece Sansão? Como um cara que perdeu tudo por causa de quem? De Dalila. Tanto que a gente fala a história de quem? Sansão e Dalila. O cara simplesmente era o maior protagonista. Por quê? Porque ele foi uma resposta de Deus e ninguém lembra dele. Lembra dele e da mulher que fez ele perder tudo. Ponto. Não foi a culpa só da mulher. Ela foi um instrumento, mas o principal culpado foi ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas durante 20 anos, Sansão foi o juiz que governou ali, que estava sendo de fato o juiz de Israel. Tanto que por várias vezes, se nós formos ler ali do 13 ao 16 mais ou menos, do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, vai contar toda a história de Sansão. E aí você pensa, nossa, só 3 capítulos, 4, 13, 15, 13, 14, 15, 16 ali. Então, 4 capítulos contando sobre a história de um homem que foi separado por Deus. É nesse ponto que a gente quer chegar. Um cara que foi enviado por Deus, separado por Deus, gerado, obrigado pela palavra, foi gerado por Deus. Ele tem 4 capítulos na Bíblia. Samuca quer dizer que ele é muito importante ou ele é não importante? Não tem nada a ver a questão de 4 ou ser 4 capítulos ou 4 versículos. Não quero dizer. O que eu quero falar, gente, é que ele tinha tudo para ter uma história muito mais bem contada, muito melhor contada, muito mais... Eu não vou nem falar glória assim, né? Falar, poxa, que história gloriosa. Eu não quero dizer isso, porque a glória não é dele. Mas ele tinha tudo para ser muito maior do que ele de fato foi. Mas umas escolhas acabaram com ele, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Em Juízes, capítulo 14, no versículo 5, Sansão, ele mata um leão.
né? E aí nos versículos 8 e 9 do capítulo 14, ele percebeu, vocês que já conhecem a história, vocês vão se identificando, mas para você que não está se identificando, Sansão ele estava andando, e aí de repente chegou um leão, e na Bíblia até fala, é um jovem leão, ou seja, não era um leão adulto. Ele chegou até Sansão, né? Acredito que como forma de ataque, ele não chegou falando boa noite, bom dia. Então ele chegou atacando Sansão, e aí Sansão rasgou ele pelas mandíbulas, pela boca. Só que aí ele estava indo para um evento. Quando ele estava voltando desse evento, ele percebeu que algumas abelhas tinham feito colmeia dentro da carcaça desse leão. E aí dentro dessa carcaça desse leão, obviamente, se tinha colmeia da abelha, tinha o quê? Tinha mel. Então, Sansão, ele viu que tinha mel lá dentro da carcaça desse leão morto. Foque nisso. O leão estava morto, da carcaça dele. E o que Sansão fez quando viu esse mel? Ele com as próprias mãos pegou o mel e foi comendo. E foi bola para frente, vamos viver e é nóis. E aí, só que o que acontece? Lá em Números, para dar um contexto histórico para vocês, lá em Números, capítulo 6, do versículo 1 até o 21, ou seja, nós estamos falando de 21 versículos de Números capítulo 6, isso aí ele está explicando o que é o voto de Nazireu. Quem aqui já ouviu falar sobre o voto de Nazireu? Amém, amém. Então eu vou dar um resumo aqui que alguns não conhecem. O voto de Nazireu era um voto de uma pessoa separada por Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas pessoas que foram nazireus na Bíblia. Sansão, ele fez o voto de Nazireu, aliás, né? Ele foi escolhido como nazireu antes mesmo de nascer. Então ele nasceu já como um nazireu. Samuel, o profeta Samuel, tinha esse voto de nazireu. Ou seja, pessoas separadas, pessoas que nós conhecemos e falamos, caraca, essa pessoa realmente era separada, consagrada por Deus. Era um voto de separação. Sabe aquela frase, aquele versículo, aquela frase que o apóstolo Paulo fala, que eu posso tudo, mas nem tudo me convém? Explica um pouco, dá para facilitar um entendimento do que era o voto de Nazireu. Porque o voto de Nazireu era assim, até as coisas que são permitidas, para o Nazireu não pode. Ou seja, para aquela época, a galera podia pegar o fruto do vinhedo, que é o vinho, e tomar de boa, coisa fermentada, né? Bebida fermentada. Para aquela época era suave. Só que para o Nazireu, mesmo que todos pudessem, ele não podia. Ah, mas a galera pode cortar o cabelo? Tanto faz, o Nazireu não pode. E do versículo 1 ao 21 do capítulo 6 de Números, ele vai descrevendo ponto a ponto o que o Nazireu pode e o que ele não pode, o que ele pode e o que ele não pode. E aí, uma das coisas aqui que está escrita lá que não pode, que não é permitido, e aí está no versículo 5 e 6 do capítulo 6 de Números, diz o seguinte: enquanto durar o voto de Nazireu, o Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o seu voto. Já pegaram o segredo aí, né? Já entenderam porque que Sansão se ferrou no final das contas. E aí no versículo 6 fala, não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Gente, Sansão fez o quê? Ele pegou mel aonde? No leão. O leão estava vivo? Não. Ele pegou na carcaça do leão. Ou seja, ele não só se aproximou do leão, como ele enfiou a mão dentro da carcaça e comeu, e ingeriu algo. Gente, para o judeu, o animal morto é um animal impuro. Ou seja, ele não só se aproximou de algo impuro, como ele se alimentou de algo que estava impuro. Cara, totalmente errado. Totalmente errado. Sansão estava totalmente zoado das ideias, da cabeça. Por quê? Porque quando ele nasce com esse voto, desde o primeiro dia de entendimento dele, talvez antes mesmo dele ter entendimento das coisas, a palavra já estava sendo na cabeça: Sansão, você não pode isso, Sansão, você não pode aquilo, Sansão, não faz isso, não faz aquilo. Ou seja, desde sempre, Sansão ele já estava com o entendimento de que aquilo que ele estava fazendo era errado. E aí, continuando, andando um pouquinho mais para frente, está muito rápido, está dando para entender? Amém? Amém. Sansão, ele não só se aproximou, como ele tocou. E aí, eu quero que vocês repitam comigo essa palavra. É um pouquinho difícil, tá bom? Um pouquinho chata. Dessensibilizado. Dessensibilizado. Sansão estava dessensibilizado. A sensibilidade de Sansão tinha ido por água abaixo. E o que significa a sensibilidade? Gente, é isso aqui, ó. A minha pele é sensível. Se eu chegar com muito calor, muita quentura aqui, vai queimar. Se eu chegar e ficar muito com a mão no gelo, vai queimar.
A nossa pele, ela tem essa parte do sensorial, que nos deixa sensíveis. Só que Sansão, ele estava dessensibilizado espiritualmente. E eu quero te trazer para agora, lembrando que quando a gente fala de um personagem bíblico, eu estou sempre querendo te trazer para você se colocar no lugar dele. Talvez hoje nós não tenhamos o voto de Nazireu, nós não tenhamos esse voto de não cortar o cabelo, de não tomar fruto do vinhedo, não poder comer comida, afinal de contas a gente não ia poder comer nada, porque hoje vai comer carne vendo o bicho morto, vai comer frango, enfim, então não pode comer essas coisas. E aí o que acontece? Então não quero que você fique pensando, pô, mas eu não fiz voto de Nazireu, mas eu quero que você se coloque no lugar dele, trazendo para o nosso contexto, num voto de eu sou separado por Deus, convém que eu faça certas coisas, convém que eu faça isso, convém que eu faça aquilo. E aí numa situação onde eu me coloco assim e falo, convém que eu faça, e você talvez esteja se vendo fazendo isso, você acabou de se igualar a Sansão. Nós acabamos de nos igualar a Sansão. Então é uma noite de reflexão. Eu não quero trazer aqui uma mensagem com peso para vocês ficarem, meu Deus, acabou minha vida, que noite horrível. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia sair vibrando, e eu espero que você saia daqui vibrando, mas vibrando de, caraca, agora eu entendo. E se eu entendo, minha vida vai mudar. Amém? Então, Sansão estava dessensibilizado quanto ao pecado, quanto ao erro. E aí é que as coisas começam a desandar. Abre a sua Bíblia comigo. Ixi, nem lemos Juízes, né? Passa, já foi. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Esse nós vamos ler agora. Abre aí, por favor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17, 18 e 19. Nós vamos ler o 17, 18 e 19. Amém? Posso ler? Não, então vou esperar um pouquinho mais, porque a sua irmã respondeu ali, acho que ninguém abriu ainda. Então, quando vocês puderem, vocês me avisam aí, beleza? Aí, um mais outros aí. Efésios 4, 17 diz o seguinte: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e ensurdeceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Que pedrada, cara. Que pedrada. Cara, que, meu Deus. Caraca, imagina, porque isso aqui, o apóstolo, escreveu isso aqui aos Efésios, a galera de Éfeso. Imagina se fosse hoje para os samambaienses, o nome do livro, samambaienses, né? Porque é para a galera de Samambaia. Imagina, alguém chega e fala assim, mano, vocês estão fazendo isso e isso, eu vou fazer uma carta que vai perdurar aí por milhões, milhares e uma porrada de anos. Imagina, ficar, nossa, que constrangedor, né, cara? Imagina os meus erros, o erro da minha igreja. Todo mundo daqui 2000 anos vai estar estudando sobre a gente, porque a gente foi um péssimo exemplo. Só que aí, trazendo isso aqui para a nossa realidade, mais uma vez, eu quero contextualizar e que vocês venham comigo. Cara, quando o apóstolo Paulo faz isso aqui, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Pausa. Pensamentos vazios e inúteis. Ou seja, pensamento que não vale de nada, não presta para nada, e não adianta de nada você estar tendo. Ou seja, não tem motivo para estar na sua cabeça. Não tem motivo para você estar com isso na cabeça. Não tem motivo para que isso esteja no seu coração. Aí continuando, a mente dele está mergulhada na escuridão. Escuridão, gente, escuridão. A raiz da escuridão, a palavra escuridão, escuro, sem luz. O que te lembra? Escuro, sem luz. Sem luz, cara, se luz é o Senhor, sem luz é o quê? Beleza, entenderam, né? Então, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, ensurdeceram o coração para Ele, ou seja, os ouvidos estavam insensíveis, não tinha mais sensibilidade nos ouvidos, eles ensurdeceram os ouvidos para Deus, ou seja, eles ouviam tudo que era inútil, menos Deus que de fato é útil. E aí, no versículo 19, ele fala, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza, ou seja, tudo que vai contra a pureza, tudo que vai contra a natureza do Senhor, eles estão fazendo.
tudo que vai contra aquilo que Deus é, aí sim eles estão fazendo. E aí a gente já entende, cara, que existe um erro aqui. Por quê? Porque nós estamos falando aqui sobre a queda, sobre o fato do pecado, sobre o fato de você errar, sobre a situação onde eu erro, onde eu pratico algo que desagrada o coração de Deus. E aí o processo de nos tornar insensíveis, pausa no que eu vou falar, a dessensibilização, ou palavra difícil, gente, na moral, antes de eu preparar essa palavra, abre parênteses, eu fiquei treinando lá em casa, eu estava escrevendo aqui, aí eu fiquei dessensibilizar, Deus nos quer dessensibilizar, eu falava algumas coisas, porque eu falei, mano, eu vou chegar lá e vou arrebentar, não vou gaguejar uma vez, vamos ver se vai chegar até o final sem gaguejar, né, comemorei vitória muito cedo, ou não, vamos ver, mas voltando para cá, o processo de nos tornar insensíveis para as coisas de Deus, ele é devagar. Gente, não é de um dia para a noite, ninguém acorda do nada depois de uma conferência. Recentemente, eu abri o Instagram de vocês, recentemente vocês tiveram uma conferência, não foi? Eu acho que até essa camisa verde que eu vi na foto de vocês, né? Cara, ninguém acordou, a conferência de vocês foi de sexta para domingo, sexta, sábado, domingo. Ninguém acordou aqui na segunda-feira falando, hoje eu vou meter o louco. Hoje o diabo vai ter que me segurar, porque eu acordei inspirado para pecar. Ninguém, mano. Vocês saíram daqui de sexta, sábado e domingo, falaram, meu irmão, hoje eu vou levar o evangelho até pro diabo, eu vou converter o Satanás. Lúcifer vai chegar trocando ideia comigo, eu vou falar, você já ouviu falar de Jesus? Eu tenho certeza, se a gente sai de 3 dias de conferência, 3 dias de acampamento de carnaval, 5 dias, sei lá, a gente sai empolgado, a gente sai, meu Deus, a minha vida mudou, eu preciso levar isso para fora, a gente sai empolgado. Então ninguém acorda de um dia para a noite falando assim, nossa, hoje eu vou meter o louco, nossa, esquece, que nem eu falei, hoje se a polícia não aparecer, rapaz, ninguém acorda assim, cara. Por quê? Porque o processo de dessensibilização, ou seja, para eu me tornar uma pessoa insensível ao pecado, ou seja, o meu espírito, quando ele vê o pecado, ele não se assusta mais. É isso que é se tornar insensível ao pecado. É o fato de eu olhar o pecado e não fazer mais. Tá louco, mano? Deus me livre. É o fato de eu olhar uma pessoa pecando e rir, ao invés de falar, mano, que isso, velho? O que esse cara tá fazendo? O que tá na cabeça dele? Pensamentos inúteis. Lembra que a gente leu em Efésios? Na cabeça só tinha pensamentos inúteis, a mente estava afundada na escuridão. Cara, a gente está falando sobre uma dessensibilização. Olha, falei? Comemorei antes. Puxa. A gente está falando de uma dessensibilização dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Existe hoje, gente, um tempo, no nosso tempo, infelizmente, uma forçação cultural, perdão dessa palavra, talvez não exista essa expressão, mas a cultura está nos empurrando para a gente aguentar e a gente começar a ver coisas e achar tudo normal e ficar, costume, é legal, é de boa, e não é, cara, não é. A gente vê aí hoje a galera ostentando e jogando dinheiro para cima, só que isso é pecado, luxúria. Ah, Samuca, mas isso é inveja porque tu não é rico. Não, irmãozão, não estou falando sobre o fato dele ser rico, estou falando do fato dele ter coisas que ele não precisa ter, e se ele não tiver aquilo, para ele não tá bom, ou seja, o dinheiro é o dono da vida dele, luxúria. Ah, Samuca, aí vou tocar num assunto aqui chato pra caramba. Por quê? Porque Deus tratou isso em mim. E abre parênteses, ainda está em tratamento. Então, estou compartilhando e abrindo minha vida com vocês. Não estou dando bronca não, estou aqui, uma grande roda de conversa. Demorou, amém? Cara, crente não bebe, amém. Mas o que a gente come, irmãozão, é loucura, velho. Ah, não, beleza, a gente não bebe, não enche a cara, não bebo. Mas aí que adianta chegar no bomba lá e comer 14 irmãos? Tá maluco, filho? Isso é gula. Não enche a cara, mas mata, comete o pecado de outro jeito. Eu tenho certeza que eu não vi quem foi, mas deve ser algum nutricionista. Tá com mais sono, né? Olha, é isso, sinceridade. Cara, a gente desconta o que a gente não pode. É como se a gente estivesse falando assim, poxa, não posso falar palavrão, então eu vou tentar compensar falando outras palavras que é um palavrão soft, é um palavrão de boa, ele é aceitável. Então eu vou falar outras palavras que são pesadas, mas não são oficialmente no caderneta do palavrão. Então, eu não posso beber, mas, poxa, se eu afundar o meu pé e tomar 2 litros de coca por dia, aí é de boa. Mano,
teu corpo, tu não está enganando. Daqui a pouco a conta chega. Existe uma frase, a Aline está ali de prova. Cara, essa frase, ela está me atormentando. Preciso ser bem sincero com vocês. Atormentando. Por quê? Porque eu pensei que eu tinha entendido de Deus. Mais uma vez, aliás, estamos, né, como eu falei, estou abrindo meu coração, a gente está numa grande roda de amigos aqui. Quando eu entendi isso, quando eu entendi principalmente essa parte do, cara, eu não bebo, mas eu como demais. Gente, eu me vi numa situação onde eu estava 26 quilos acima do meu peso normal. Aí você fala, pô, Samuca, já te vi no Instagram, nunca apareceu. Irmãozão, mas quem me vê sem camisa sou eu. E eu vi que o negócio estava feio. E aí eu falei, cara, isso aqui tá errado. Aí eu fui pra balança. Aí a balança gritou, brincadeira, sacanagem. Porque eu tava muito pesado, cara. Muito pesado. E aí a Aline, como mulher sabe que ela, não chegou pra mim, caraca, gordão. Óbvio que ela não chegou desse jeito. Mas ela chegou, amor, eu acho que a gente tá exagerando. E ela trouxe pra ela, bichinha, vocês viram ela, né? Ela falando que tá exagerando, sacanagem, né? Mas ela tava querendo ser boazinha. Amor, acho que a gente está exagerando, a gente está comendo muita besteira. Todo final de semana, acaba o culto, a gente vai para um lugar. E aí, eu estava numa situação onde eu estava comendo, eu ia para uma hamburgueria, e eu comia tipo 2 hambúrguer, aí comprava o refil do McDonald's, né? Aí, moleque, era cada mordida era um copo de 500 de refrigerante. E aí, pô, ainda tô com fome, aí tomo um McFlurry para dentro. Caraca, no final, mano, eu saía assim... Juro pra vocês, não estou exagerando. Tinha um dia que eu pedia pra Aline voltar dirigindo, porque eu não conseguia ficar assim, de tanto que eu estava estufado. Não estou exagerando. Esse era o fato. Eu falava, caraca, eu não bebo, mas cara, se trocar o fato de eu estar estufado por um coma alcoólico é a mesma coisa. Porque eu não consigo dirigir, eu não consigo falar direito de tão estufado de comida que eu tô. E outra, eu não bebi, não estou inconsciente, mas eu tô tão afundado na gula, que é um pecado do mesmo jeito. Ou seja, o que me difere para o meu amigo que está enchendo a cara e morrendo lá com álcool? Porcaria nenhuma, cara. E aí tem uma frase que eu ouvi, que é de um avivalista escocês. Depois vocês podem ir atrás. Um avivalista escocês, ele recebeu um chamado de Deus para trazer um avivamento para a Escócia. Há muitos anos atrás, eu peço perdão porque eu não lembro a data. Mas alguns bons anos atrás, na verdade, ele recebeu uma palavra de Deus que ele ia trazer um avivamento para a Escócia. E ele, de fato, começou a preparar, cara, e aconteceu algo. Só que foi um avivamento curto, por um motivo. Sabe por quê? Porque ele não cuidava da saúde. Ele não dormia bem, não comia bem, ele estragava, tipo assim, mano, acima do peso, não dormia bem. Enfim, muitas coisas. Ele estragou o corpo dele. E aí, no final da vida dele, quando ele já percebeu que ele não tinha mais volta, que ele de fato já estava morrendo nos últimos momentos da vida dele, sabe o que ele disse? Ele falou assim, Deus me entregou um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. E eu falei, caraca, só de falar me arrepio, mano. Porque, mano, tem um mês que essa frase está me atormentando. Me atormentando. Porque eu não consigo tirar ela da cabeça. Porque toda vez que eu penso, eu falo, mano, eu tô com muita fome, vou amassar hoje 2... Nossa, aí eu penso e falo, isso mata mesmo o cavalo que Deus criou perfeitamente para você levar a palavra. Mata mesmo o cavalo. Aí eu, Jesus, meu Deus. Então, eu entrei no mérito da comida aí, do exagero, mas eu voltando agora para a parte do dessensibilizar. Nós estamos tão insensíveis para algumas coisas que a gente está tentando compensar de outras formas. Ah, não, mas eu não ouço a Deus. Gente, por que eu entrei nesse mérito todo da comida, do vício, etc? Porque às vezes a gente está tão insensível para a voz de Deus que a gente tenta compensar de outras formas. Aí você fala assim, Samuca, qual foi o último dia? Fulano, qual foi o último dia que você fez devocional? Mano, não sei, mas todo dia eu assisto uma pregação. Não, beleza, amém que você assiste uma pregação, isso é ótimo. Mas você conversar com Deus, não, mas todo dia eu estou ouvindo uma música no Spotify. Mano, eu passo o dia todinho e é só louvor, hein, não tem uma mundana. Aleluia, coisa boa. Mas e falar com Deus, você, devocional, quartinho, momento de intimidade, Mateus, está escrito lá no Evangelho de Mateus. Não, mas eu ouço a palavra, assisti até podcast, cara, pastor pregando no podcast, é pregação também. Irmãozão, entendi, mas e a tal da devocional? Você está entendendo? A gente está insensível para umas coisas e tenta compensar para nos enganar. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque o processo de nos tornar insensíveis, ele é lento, ele é devagar, mas quando a gente percebe, a gente já está afundado.
E eu estou aqui essa noite para te trazer um alerta. Assim como o Senhor usou alguém para me trazer um alerta. Falar, em nome de Jesus, vamos acordar, amém? Ninguém acorda do nada e fala, caraca, hoje eu vou meter o louco, gente, é um processo. No livro, tem um livro chamado A Queda, que ele fala muito sobre o processo da queda, ele explica passo a passo, é um livro muito interessante. E não é de um dia para o outro, não é de um dia para a noite, ele é um processo que começa nas pequenas coisas. Ele começa no dia a dia, que você acorda sem vontade de fazer devocional, e mesmo sendo lembrado o dia todo pelo Espírito Santo, você ignora e não faz. Gente, vamos ser sinceros, quantos aqui já passaram por isso? Amém? Amém? Ainda bem, só fui eu, ninguém levantou a mão, só eu. Gente, ora por mim, mano, eu preciso de oração, em nome de Jesus. Cara, teve dia assim que a gente acorda e fala, moleque, na moral, passa longe da Bíblia, mano. Hoje eu acordei estressado, nervoso, quero saber de Bíblia não, porque a Bíblia vai acabar com o meu estresse, eu não tenho direito nem de ficar nervoso. E a Bíblia vai chegar lá falando, fique manso, acalma o coração. E falando, não quero, mano, não quero ficar nervoso. E aí o Espírito Santo passa o dia todinho. E a Bíblia? Opa! A Bíblia está lá te esperando, irmãozão. Fala, ih, cara, eu fui pro trabalho, esqueci a Bíblia. Ah, legal, mas seu celular está no bolso, né? Aplicativo, Bíblia Online. Não tem um aplicativo, mas você tem internet? Tem. Então você abre no Google que tem Bíblia também lá. Fala, ih, cara, eu tô sem internet, entrei no túnel do metrô, ó. Puxa, caramba. Ele fala, legal, entendi. Mas se você fechar o olho e começar a falar comigo, eu tô aí do seu lado. Você não me convidou para morar aí dentro? Lá, não consigo fechar o olho. Tô com medo de ser roubado. Ele falou, não, eu tô com você. Você tá vendo? Altas desculpas que a gente começa a dar, igual uns manezão. E aí daqui a pouco Deus chega pra gente e fala, mano, tudo que você dá de desculpa eu vou resolver, e você que não quer. É mais fácil você falar, Deus, não quero trocar ideia hoje. Vai ser mais sincero com Deus. E aí o Espírito Santo, ele tem te chamado, tem convidado, e quantas vezes nós ignoramos e a gente não faz. Tem uma frase de um cara bem conhecido chamado Fyodor Dostoiévski, que é um nome feio, né? Mas é um cara chamado Dostoiévski, que ele fala que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quantos aqui já ouviram essa frase? Amém? Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E todos nós temos fome de algo. Todos nós temos necessidade de algo. Todos nós temos algo que amamos e gostamos de consumir, de fazer, de ter aquilo. Todos nós temos algo que a gente gosta, que a gente ama e que a gente tem prazer naquilo. Todos nós temos um vazio dentro de nós que é alimentado por entretenimento. Ou seja, tem um vazio dentro dentro de mim que ele é alimentado por entretenimento. E tudo bem, ele é feito por entretenimento. É um vazio aqui dentro, é uma necessidade, é uma vontade. Necessidade não, porque também é demais, né? Mas é uma vontade que tem aqui dentro que fala assim, poxa, eu quero ter um entretenimento, eu quero poder sentar um pouquinho e assistir um vídeo no YouTube, dar umas boas risadas. Pô, eu quero poder sentar com meus amigos e ficar rindo de besteira, olhando pro teto e morrendo de rir. A gente não bebe mesmo, então deixa a gente ser mongol, deixa a gente ser bobão. Né? Amém. Pô, é isso. Estou aqui com meus melhores amigos que estão aqui hoje, né? Parte dos meus melhores amigos, que é o Caleb e o Nando, que está ali atrás, que chegou depois, não deu tempo de apresentar eles, espertinhos, né? Mas depois eu chamo na frente e acha ruim. Então, boa parte dos meus amigos homens, óbvio que eu estou falando, né? Então, boa parte dos meus amigos, assim, de casa, sabem, cara, que a gente não bebe, e agora eu ainda estou segurando a onda na gula. Então, a gente tem que ficar olhando para cima e rindo de besteira. Aí eu falo, caraca, velho, tem uma parte que dentro de mim é reservado para o entretenimento, para a diversão. Então, todo mundo tem um vazio que ele é alimentado por um tempo de qualidade, com aquelas pessoas que a gente ama. Ou tem gente que é realmente preenchido por um vazio, que o vazio é tão grande que só 14 irmãos para preencher. E aí, mano, esse vazio você vai ter que segurar a onda, mano. Em nome de Jesus, vamos lá. A gente tem acho que a gente tem uns 3 ou 4 amigos que já fizeram bariátrica. Amigo de perto, assim, ó. Na verdade, são 4 e tem um quinto que está à beira de fazer. Por que eu estou comentando disso? Porque a gente está vendo ali na prática o que acontece se não cuida da saúde, e para reverter depois, o caminho é mais longo, mais difícil. E a gente vai voltar nessa frase. Para ir, o buraco rapaz, é um mergulho de ponta. Mas para voltar, é nada contra a correnteza na subida. Difícil, cara. Imagina aqui, quem é conhecedor de carro, imagina um Celtinha 1.0 com ar-condicionado ligado, o carro com 5 pessoas e você na subida ali da Ceilândia ali, ó. Nossa, meu irmão. Ó, desce do carro e empurra, que não vai não. Desce do carro e empurra. Com o máximo respeito aos meus irmãos do Celta aí, mas
Consciência social, né? Todo mundo sabe que eu não estou mentindo. Amém. O meu não é Celta, o meu é Sandero, mas também com 5 pessoas no carro e ar ligado é brabo, cara. Então, sabendo de tudo isso que nós falamos, conversamos, com o que nós temos saciado nossa fome interior? Com o que nós temos saciado nossa fome interior? Pergunta aí pro seu amigo, fala assim, mano, com o que tu tem saciado essa fome aí? O que você tem saciado essa fome, mano? O que nós temos, com o quê? Com o quê? Lucas, abre sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 11, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 34 e 35. Lucas 11, 34 e 35. Posso ler? Amém? Vocês estão espertinhos agora. Vamos lá. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Jesus. Nos peitos é essa também, hein? Gente, nós precisamos tomar cuidado, ser vigilantes para que o que entra em nossas vidas. Nós precisamos ser muito vigilantes para o que nós damos autoridade de entrar nas nossas vidas. E você pode até falar assim, Samuca, a palavra não era sobre manter a chama acesa? Continue a nadar? Isso tudo aqui é a introdução. A gente vai chegar na palavra. Quando chegar vai ser rapidinho. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós damos autorização de entrar na nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado, gente. Quando Asaf nasceu, e eu falo isso de verdade, com dor no coração. Não canto, não acho legal isso. Não canto vitória com isso. Mas quando Asaf nasceu, logo depois, ali, primeiro, segundo, terceiro mês de nascimento do Asaf, bebezinho, bem recém-nascido mesmo, eu e a Aline, nós nos afastamos de uma grande quantidade de pessoas, de um grupo de pessoas específico. Porque esse grupo, algumas pessoas, cara, eles não é que eles tinham atitudes pecaminosas, eles tinham costumes pecaminosos. Ou seja, pior ainda, é que não é simplesmente umas atitudes, mas são costumes. Ou seja, já faz parte do dia a dia. Já não está mais sensível para o pecado. Ela está totalmente insensível. Eu vejo o pecado, em vez de falar, sai, tá doido, eu vou lá e abraço e falo, salve meu brother. Nesse nível. E eu e a Aline, a gente teve uma conversa séria, porque nós amávamos muito. Inclusive, alguns desse grupo até hoje dói só de lembrar. Porque a gente, até hoje, isso já, como eu falei, desde que o Asaf nasceu, o Asaf acabou de fazer 1 ano e meio. Então isso tem aí por volta de 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E depois de quase 1 ano e meio disso, até hoje, quando eu e a Aline toca no assunto, a gente ainda fica meio... Porque algumas pessoas, de fato, são pessoas que a gente ama, tem um carinho enorme, cara. Mas eu preciso tomar cuidado com o que vai entrar na minha vida e na minha família. Principalmente eu, como homem, sacerdote da minha casa, cara, eu estava expondo a minha mulher e meu filho a uma realidade que, se meu filho cresce vendo, achando normal, e no dia que ele fizer eu repreender, ele vai olhar para mim e falar, uai, mas o fulano faz e você ri, por que comigo você briga? Com que cara eu ia ficar? Com que cara que eu ia ficar? Então, pensando nisso, eu falei, irmãozão, cortou, morreu. É melhor a gente fazer isso hoje do que ter que fazer isso quando o Asaf já estiver fazendo. E graças a Deus, enfim, doloroso pra caramba, como eu falei, até hoje a gente fica meio assim. Mas entre sentir essa dor e a dor de eu ver o meu filho fazendo algo que eu não posso, entre aspas, corrigir ele, porque eu não tenho moral para corrigir, eu prefiro sentir essa dor. Tem algumas dores, gente, que são necessárias que a gente sinta hoje. Eu preciso tirar algumas coisas da minha vida. E fugindo um pouco aqui da palavra, não tinha notado isso, mas o Espírito Santo está me levando a falar algo para algumas pessoas aqui hoje. Existem alguns de nós aqui que precisam, de fato, fechar os olhos, lembrar e falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda para tirar. Porque a gente não está falando de uma plantinha que eu vou lá com o dedo e tiro. Estou falando de árvores, e árvores têm raízes. E para tirar uma árvore, você não vai lá puxando a árvore. Você tem que serrar, você tem que tirar lá embaixo, você tem que
fazer um trabalhão, vai criar um buraco para tirar aquela raiz. Quem aqui já viu uma raiz sendo tirada? Não fica um buracão no chão? Talvez esse buracão seja na tua vida, mas aquela raiz pelo menos saiu. Talvez vai causar uma dor do caramba, e eu não tô aqui para te iludir de falar, vai ser de boa pra caramba. Não vai, mano, não vai. Inclusive aquilo que a gente estava falando, brincando aqui, mas de verdade, a questão da comida. A comida, gente, ela é uma questão hormonal, ela traz aqui na nossa cabeça alguns hormônios de prazer. Então, às vezes, você está tão acostumado a sentir tanto prazer comendo, que você está viciado naquilo e você come por vício. Você não come mais nem porque, nossa, eu estou com fome. Você come porque você fica, meu Deus, eu preciso comer. Ou seja, está tudo aqui, cara, está tudo aqui. É uma raiz tão profunda, é uma raiz tão... Caraca, eu preciso... Gente, nós precisamos tirar essas raízes. E eu estou falando isso para você como alguém que entende perfeitamente do assunto. Como eu acabei de falar. Tem coisa, gente, que vai deixar um buraco na nossa vida. Mas só tem uma pessoa que ela está não só disponível, como ela quer e ela pode curar esse buraco, esse pedação da sua alma que foi arrancado. E o nome dele é Espírito Santo. E ele está totalmente de braços abertos falando para você, cara, amiga, vai doer? Vai, mas comigo vai doer menos. Sabe por quê? Porque tem coisas, gente, tem coisas na nossa vida que se eu, como dono da minha vida, não der um passo e falar, acabou, chega, a vida, ou pior, o próprio Deus vai falar, ó, eu não vou perder você pro pecado não, eu não vou perder você pro seu vício não, eu não vou perder você para isso não, e ele mesmo vai meter a mão e arrancar, sem você querer. Aí, meu irmãozão, eu quero te falar o que é dor de verdade. Aí você vai sentir. Aí você vai sentir. Então eu não quero que você chegue nesse ponto. Eu não sei, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, onde Deus teve que arrancar e você sentiu uma dor na alma, que pensou que ia morrer. Falou, caraca, meu Deus, eu nunca senti uma dor na minha vida tão grande. Uma dor na alma, aquela dor que sufoca, aquela dor que, caraca, dá dor de barriga, sufoca, dá dor de cabeça, dor no corpo, tudo ao mesmo tempo. Eu não quero que se você já tenha passado, se você já passou por isso, você sabe como é que é, mas eu não quero que quem não passou tenha que passar. E você que já passou por isso, não queira passar novamente. Não queira passar novamente. O Senhor traz uma palavra. Ele traz, gente, eu moro aqui em Samambaia, eu moro aqui pertinho, eu moro ali perto do HR-Sam, moro aqui pertinho. O Senhor podia ter trazido qualquer outra pessoa de Brasília, poderia ter realmente colocado aqui um pregador internacional, podia ter colocado qualquer outra pessoa aqui, mas Ele me trouxe. E se Ele me trouxe e colocou essa palavra, não dá para falar que Deus não tem se preocupado com você. Ele podia ter usado alguns dos líderes dessa casa para trazer essa palavra. Mas sabe por que Ele não colocou essa palavra específica que Ele me deu hoje para trazer para você? Porque muitas vezes os pregadores de casa não têm tanta moral com vocês. E aí a gente precisa ouvir pessoa de fora. Então que seja isso. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Infelizmente, a gente às vezes dá muito ouvido para o que os outros falam e os de casa estão falando a mesma coisa. Isso aí, cara, meu pai era dono de falar isso. Ixi, rapaz, brigava pacas comigo. Porque eu chegava, pai, eu vi isso e isso do pregador. Aí ele falava, do pregador eu, né? Que eu falo isso desde que você tinha 5 anos de idade, sem vergonha. Eu ficava, foi mal, pai, desculpa, é verdade, é verdade. Então é um costume nosso, infelizmente. Mas se isso aconteceu, se isso for necessário, que Deus me trouxesse aqui hoje para falar, gente, nós precisamos arrancar coisas da nossa vida, por mais dolorosas que são, para que a gente não acabe como Sansão. É melhor. Amém? Vocês ainda são meus amigos? Amém? Tamo junto. No final a gente dá um abraço. Quero ver se vocês vão me abraçar mesmo ou vocês estão de mentira aí. Nós não podemos mais normalizar o pecado. O processo de deixar o coração, o nosso espírito insensível, o processo de dessensibilização do nosso espírito começa quando a gente começa a normalizar o pecado. O processo de normalizar o pecado, de normalizar, de negociar com o pecado, o processo de negociar com as minhas vontades. É a mesma coisa, desculpa, o exemplo ele é meio nojento. Mas é a mesma coisa quando eu estou negociando, quando eu negocio com as minhas vontades. Vamos ilustrar, para ficar bem visualmente aqui, para vocês entenderem legal. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, não, só um pouquinho de pecado. Mano,
só um negocinho de nada, não vai causar nada, só um negocinho de nada. É a mesma coisa de você falar assim, pô, só uma tampinha, passa a tampinha no cocô e bota dentro da tua comida. Tu ia comer? Mistura, não come, né? Eu vi um monte de gente fazendo assim, desculpa, eu avisei que ia ser nojento, não fala que eu não avisei. Tu ia comer a comida? Não ia, eu tenho certeza. Rapaz, se tu fosse comer essa comida, me avisa que eu nunca vou trocar ideia com tu, deve ter um bafo, misericórdia. Tô brincando. Mas ninguém ia comer uma comida que tivesse Cara, eu botei uma tampinha, mas bota uma pitadinha. Se tu soubesse que tinha uma pitadinha de cocô na sua comida, você não ia comer. Mas dar uma mordidinha no pecado é suave, né? Não negocie com os pecados de estimação. Não negocie com suas vontades. É sua vontade? Beleza. Mas a vontade de Deus está de acordo? Sim, então faz. Não está de acordo? Esquece, morreu. Nem lembro que eu tinha vontade. Nem lembro. Por quê? Porque quando a gente começa a negociar demais, a gente começa a virar um grande... Quem aqui já assistiu aquele programa Trato Feito? Que os caras ficam vendendo coisa velha para ganhar dinheiro. Quando a nossa vida vira um grande trato feito, aonde eu fico tentando negociar. Não, ó, eu dou tanto. Não, você me dá tanto. Não, eu te vendo por isso, eu te vendo por aquilo. Quando eu começo a negociar demais com o pecado, irmão, o pecado já não faz mais nem cosquinha no meu espírito. Aí você começa a buscar por mais, daqui a pouco você está no final do poço, no fundo do poço. E aí, sabe o que a gente lembra? A gente volta para a história de Sansão. Sansão, ele foi tão dessensibilizado pelo pecado, que agora dando um pulo, nós estávamos falando sobre a parte onde ele saiu de prometido, de consagrado a Deus, para um outro lado. Qual é o outro lado? Sansão, ele contou o segredo para Dalila, essa história vocês já conhecem, que era os cortes dele, o cabelo. Dalila cortou o cabelo dele, ele perdeu a força extraordinária dele, ele se tornou tão fraco como qualquer outro homem, e o fato dele se tornar fraco, os caras pegaram ele, fizeram ele de escravo, e aí no capítulo 16, está falando perfeitamente que o pessoal estava se divertindo com ele, ou seja, mais do que tudo, ele ainda virou um bobo da corte. Olha aqui. Por quê? Porque o pessoal lá no capítulo 16, quando vai relatar os últimos momentos de vida de Sansão, fala que ele estava, sabe onde? Num lugar onde as maiores autoridades dos filisteus estavam lá. As grandes autoridades dos filisteus estavam lá, ou seja, literalmente um bobo da corte. O pessoal estava morrendo de rir dele e ele lá sofrendo. Por quê? Porque quando capturaram ele, furaram os 2 olhos dele, ou seja, além de fraco, agora ele estava cego, prisioneiro, e todo mundo rindo da cara dele. Esse é o final de quem se permite se tornar insensível ao pecado. E é por isso que eu vim aqui em nome de Jesus e falar: não se torne insensível. Não deixe o pecado se tornar parte da sua vida, a tal ponto de você, quando perceber, o povo já está rindo da sua cara e falar: isso aí que era o fortão, é? Nossa, esse aí que era o escolhido de Deus, esse aí que era a resposta de oração. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer não. E aí, sabe o que aconteceu? Sansão estava lá, fraquinho pra caramba, no meio lá do povo, todo mundo rindo, todo mundo bêbado, morrendo de rir da cara dele. Isso está descrito em Juízes 16. Se você quiser dar uma lida depois, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E por que nós estamos falando sobre tudo isso? Terminei a introdução. Vamos entrar agora para a palavra. Porque o pecado, ele é como uma bola de ferro. O pecado, ele é como uma bola de ferro. Quem já viu aquelas bolas de ferro penduradas num guindaste que vem para destruição? Sabe aquelas bolas gigantes de destruição? Aquelas bolas de concreto, de aço, na verdade, nem sei o que é direito o material. Mas é aquelas bolas gigantes assim que vem para destruir, né? E aí essas bolas, elas são feitas para trazer destruição. Agora imagina prender uma bola daquela no teu pé. Quantas vezes nós já vimos como um método de tortura pela história, pessoas, né, principalmente nos navios que trouxeram os escravos da África para cá ou para a Europa, quantas vezes, da Europa para cá, aliás, quantas vezes nós já vimos o pessoal que prendia aquelas bolas no pé e jogava no mar para matar o pessoal afogado, porque são bolas muito pesadas, e o pecado é exatamente isso, cara. É uma bola pesada no teu pé que não te deixa caminhar. E para você caminhar um passo, você tem que fazer uma força descomunal. Sendo que o Senhor fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Tem alguma coisa errada. Se está pesado, tem algum peso que não era para você estar carregando. Pode ser o pecado? Pode. Ou pode ser simplesmente um erro que você está cometendo, que não necessariamente é um pecado.
Mas falando aqui especificamente sobre isso, é como se nós estivéssemos querendo andar com uma caminhonete nas costas, cara. Imagina, o cara levanta a caminhonete nas costas e vai mandando. Não existe isso, cara. Pode ser o maior musculoso, pode ser o bombado que for. Não existe, não tem como o cara caminhar com uma caminhonete com uma S10 nas costas aqui e falar, como se eu ando com meu filho nas costas, por exemplo. Não tem como. Não existe isso. E o pecado é exatamente isso. Quanto mais estamos insensíveis ao pecado, mais estamos longe do Espírito Santo e mais estamos perto de naufragar em meio ao oceano, de parar a corrida, de não conseguir combater o bom combate, porque nós perdemos para nós mesmos através das nossas vontades, desejos e sonhos próprios. Porque demos mais ouvidos aos nossos desejos, aos nossos sonhos, às nossas vontades, do que o Senhor e os seus planos para nós. Lá em Hebreus, e aí você pergunta, Samuca, beleza, você apontou um monte de coisa, o que fazer? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Prometo que eu estou terminando. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livre-mo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantemos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Meu Deus, mano, dá muita vontade de chorar lendo esse versículo. Porque por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Dá vontade de chorar, sabe por quê, mano? Porque quando a gente lê isso aqui, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha que vinha. Nossa, mano, quando eu estava preparando eu chorei, agora eu tô dando vontade de chorar de novo. Esse versículo é muito forte, cara. É muito forte. Porque, cara, a gente está lendo aqui que Jesus ele não estava olhando a dor, ele estava olhando a alegria no final. Ou seja, tudo que eu falei agora, vai doer, a raiz vai ser arrancada e vai doer. Se você olhar para o lugar certo, a dor vai ser o de menos. E qual é o lugar certo? Jesus. Que os nossos olhos se permaneçam fixos nele. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Cara, guarda isso no seu coração. Se de tudo que eu falei, nada você entendeu, nada você conseguiu guardar, guarda isso. A dor, ela se torna pequena, perto, quando você olha para o que de fato importa. Quando eu olho para o que de fato importa, eu olho lá na frente. E o que de fato importa lá na frente? Jesus. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega. Tudo vem dele, tudo vai para ele. Ele é quem nos alimenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Lá em João 6,51 diz isso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Ou seja, se ele é o pão vivo, para que eu vou procurar outra coisa para me alimentar, meu irmão? Mateus 24, versículo 12 fala sobre o amor de muitos se esfriará. E aí a gente fica muito nessa, o amor de muitos se esfriará. Sinais do final dos tempos. Obrigado. Sinais do final dos tempos. O amor de muitos se esfriará e a gente fica focando nisso. Mas isso é a parte B do versículo. A parte A do versículo, ela fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Por que a maldade está aumentando? Porque as pessoas estão o quê? Insensíveis ao pecado. Como eu falei, existe uma cultura nos empurrando à insensibilidade, à dessensibilização do pecado. Gente, acorda, não deixa. Não deixa. Quem aqui tem irmão pequeno? Primo, sobrinho, sei lá, filho? Amém? Todo mundo, quase todo mundo levantou a mão aqui. Ou seja, quase todo mundo tem acesso a uma criança pequena. E por que eu estou falando disso? Porque a cultura está tentando empurrar isso na gente. Imagina nos pequenos, cara. Então, se eu precisar me afastar de pessoas que eu amo para proteger meu filho, eu vou fazer. Imagina se eu não vou meter um louco com uma escola que vai tentar empurrar uma cultura, ou um doido que vai meter na cultura, na televisão e querer empurrar uma cultura para o meu filho, que vai contra o que a palavra de Deus fala. Precisamos lutar, mas eu só posso lutar com uma arma que eu já tenho na mão. Como é que eu vou chegar lá no meu filho, para o meu amigo e falar, não pode fazer isso, isso e aquilo, porque a cultura está errada. Aí você pega e ele olha para você e você está abraçado com a cultura.
ajuda. Por isso nós precisamos colocar lenha na fogueira. Gente, aonde o Espírito Santo está, ali não há crescimento da maldade. Maldade alguma se prolifera quando quem manda no lugar é o Espírito Santo, amém? Nós precisamos colocar lenha na fogueira do nosso coração. E eu não posso deixar o fogo se apagar dentro de nós. Que nós sejamos perseverantes, que possamos transformar o que seria um balde de água fria em mais lenha para queimar, ainda mais pelo Senhor. Ou seja, eu posso ter a oportunidade, eu olho para frente e vejo um balde de água fria. Aí você fala, meu Deus, esse balde de água fria vai chegar, vai jogar e vai apagar a fogueira. Ou eu posso esvaziar, jogar esse balde de água fria lá longe, usar o balde e tacar dentro da minha fogueira e vai aumentar o fogo. Você que sabe o que você vai fazer. Por fim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, eu vou ler, diz o seguinte: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em suas vidas não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Samuca, tá difícil pra caramba dizer não para essas coisas, para minhas vontades. As tentações em suas vidas, não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permite tentação maior do que você não pode suportar. Tá difícil? Tá doendo? Eu sei que você pode, você consegue. Sabe por que eu sei que você consegue? Porque está na palavra. E se está na palavra, eu acredito no que a palavra diz. Samuca, por que você está falando isso para mim? Como eu falei, estou abrindo o coração para vocês. E foi lendo esse versículo aqui, um dos versículos, que eu melhorei a questão da alimentação. Ainda preciso melhorar muito. Sendo bem sincero com vocês, ainda preciso melhorar muito. Mas o que eu já melhorei foi lendo isso aqui, que eu falei, mano, é muito difícil chegar no McDonald's para quem está acostumado a comer 2 hambúrguer, refrigerante à vontade, e McFlurry, e ainda se pá, ainda come o resto, que a Aline não come tudo, ainda comia lá também os hambúrguer dela e a batata. É muito difícil falar não. Mas não existe tentação que eu não possa suportar. Aí você fala, Samuca, mas você está botando isso para comida. Isso serve para tudo. Isso serve para comida, mas isso serve para outros pecados. Isso serve para qualquer coisa que te tire da vontade de Deus. Se está te tentando, você dá conta. Você dá conta. Se precisar pedir ajuda, amém, peça ajuda. Mas você dá conta. Só não vale desistir. Galera do louvor, vocês podem subir aqui, por favor. Queria convidar vocês para ficar de pé. O apóstolo Paulo, ele nos traz esse vale do alerta. E como diz um velho ditado, para cair, basta estar de pé. Ou seja, se você está de pé hoje, você está correndo o risco como qualquer outro de cair. Então a atenção válida para todos. A atenção é válida para todos. Manter os olhos fixos em Jesus é a melhor forma de cumprir os ensinamentos que estão lá em Mateus capítulo 6, versículo 33.